noite, meus irmãos. Eu gostaria de agradecer ao Conselho da Igreja, ao pastor Cícero, por me convidar para fazer parte dessa festa, comemorando os 93 anos da primeira Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista. Muito obrigado pelo convite, especialmente porque 20 de março também é o meu aniversário, Só que eu fiz 40 anos menos do que a Igreja de Bragança. Então, muito obrigado por poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Gostaria de fazer uma oração. Pai amado, muito obrigado por esse dia tão especial e principalmente porque nós podemos agradecer ao Senhor pelos 93 anos de vida da primeira Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista. Muito obrigado. Muito obrigado pela bênção que essa igreja tem sido na vida das famílias que ali congregam, mas também de toda a cidade e cidades vizinhas que já foram alcançados pelo Evangelho por meio de homens e mulheres que o Senhor levantou na história dessa igreja. Obrigado, Senhor, por isso. E agora, quando nós vamos meditar na Tua Palavra, rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, por meio da Tua Palavra, Senhor. Sabes da nossa fragilidade, nós nos prostramos diante do Teu altar, para pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, e assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com vocês algo que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, logo no capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, às igrejas dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, a segunda viagem missionária de Paulo começou em Antioquia, a gente vê isso lá em Atos capítulo 15. Mas ele teve uma contenda com Barnabé a respeito de Marcos, que resultou no rompimento dessa parceria original, de maneira que Paulo, então, ele escolheu Silas para caminhar com ele, e mais para frente, quando eles chegaram em Derbe, Listra e Icônio, Paulo incluiu também a Timóteo e sua equipe missionária, e nós sabemos que isso se tornou uma parceria muito produtiva para o trabalho missionário. Depois que eles passaram por várias cidades e perseguições, eles chegaram então a Tessalônica. O ministério de Paulo foi muito bem sucedido ali em Tessalônica, porque eles persuadiram não só alguns dentre os judeus, mas muitos gregos e mulheres de alta posição também se converteram ao Evangelho. Alguns judeus não ficaram satisfeitos e contentes com o trabalho de Paulo, judeus não convertidos, então eles moveram uma perseguição contra Paulo e Silas, o que fez com que eles precisassem sair da cidade rapidamente. Tessalônica era o centro comercial, político e econômico. Era uma cidade portuária, e a gente sabe que as cidades portuárias, elas são privilegiadas, pelo menos nesse período bíblico. A Tessalônica, sim, era um local estratégico
para a promoção do Evangelho. E de fato, as notícias a respeito dos cristãos tessalonicenses se espalhavam rapidamente pela Macedônia, Acaia e por toda parte, como destaca Paulo aqui nos versos 7 e 8, isso por causa do fácil acesso e do tráfego intenso para dentro e fora da cidade. Em Atos capítulo 17, Paulo declara que ele entrou na sinagoga e pregou ali por 3 sábados seguidos. Ok? E aí depois o texto rapidamente passa a descrever a perseguição pelos judeus e a saída de Paulo da cidade. Alguns comentaristas dizem que Paulo ficou apenas 3 semanas ali em Tessalônica, outros não, outros discordam, acham que ficou um pouco mais, mas na verdade o tempo que eles ficaram ali pregando o Evangelho foi muito curto. E quando Paulo partiu de Tessalônica, a igreja já incluía crentes que haviam sido convertidos da idolatria, ou seja, crentes gentios, o que significa que ele não pregou apenas para os judeus, mas também para os gentios, e aí, como destacamos, por ser um centro estratégico, por ser uma cidade, um centro comercial, uma cidade portuária, o que estava acontecendo ali rapidamente repercutiu para todo canto e todo mundo já logo ficou sabendo o que estava acontecendo em Tessalônica. É importante também destacar que essa igreja nasceu sob perseguição. Paulo e Silas precisaram sair de lá por causa da perseguição imposta pelos judeus. A igreja permanece sob perseguição e continua sendo perseguida. E essa situação e o curto tempo que Paulo ficou ali fez com que ele ficasse preocupado sobre se seu trabalho ali criaria raízes e permaneceria. Por essa razão, Timóteo foi enviado de volta a Tessalônica. Lá no capítulo 3, versos 2, 3 e 5, o apóstolo Paulo escreve: enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então Paulo estava preocupado, ele envia Timóteo para que observasse o que estava acontecendo ali, e aí a gente vai perceber depois que Timóteo escreve a carta apresentando um relatório a Paulo do que estava acontecendo ali. E aí a primeira carta aos Tessalonicenses, então, foi escrita em resposta a este relatório que Timóteo apresentou adiante daquilo que ele vira lá em Tessalônica. E esse relatório foi muito positivo no geral sobre a condição daqueles crentes. E aí, pensando um pouco ainda sobre o momento que eles estavam vivendo, o relatório foi muito positivo, mas a igreja ela foi plantada ali em meio a muita perseguição. Isso nos faz pensar um pouquinho sobre a igreja perseguida naquela época e mesmo em nossos dias. Algumas características que a gente vai perceber daqui a pouco na igreja de Tessalônica mostram que, diferente do que alguns possam pensar, perseguição não significa desaprovação de Deus quanto ao trabalho que está sendo feito. Muito pelo contrário. A perseguição pode ser algo muito positivo para a vida da igreja. Foi assim naquele período do Novo Testamento, quando Paulo e a sua equipe estavam pregando o Evangelho. A gente percebe na vida desses irmãos que a perseguição constantemente impulsionou Paulo e os seus companheiros a prosseguir em sua missão de pregar o Evangelho. E quando a gente olha a partir daí dessas perseguições ao longo da história, é mais provável que uma igreja nascida no meio da perseguição seja composta de indivíduos comprometidos em professar o Evangelho pela força de sua verdade e pela obra do Espírito Santo em seus corações. Eles não têm ilusões sobre o que o cristianismo lhes oferecerá e requererá deles. Os cristãos em perseguição, eles oram, se preocupam, planejam, conspiram, se comprometem, suplicam, imploram, ameaçam, atraem e ficam treinados em ajudar mais pessoas em suas igrejas. Portanto, de maneira alguma, perseguição indica reprovação ou desaprovação de Deus em relação
a um ministério. Os cristãos, isso a gente percebe na vida dessa igreja perseguida e na vida da igreja hoje, que também de certa maneira ainda passa por perseguição, os cristãos são chamados não apenas para juntar e instruir os eleitos. Esse é apenas um aspecto específico do seu chamado. Antes, os cristãos são chamados para serem testemunhas do Senhor Jesus, mesmo que eles não consigam unir as pessoas, mesmo que eles não consigam agregar as pessoas para um discipulado. O espaço físico é muito importante, porque a igreja pode se reunir num local de adoração, mas mesmo que isso não seja possível por conta da perseguição ou até mesmo de uma situação de confinamento como nós estamos vivendo, isso não importa, é apenas um aspecto. Nós fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor Jesus em toda e qualquer circunstância. Em outras palavras, os cristãos representam e testemunham para o mundo a verdade, o poder e a graça de Deus. Diante do relatório apresentado por Timóteo sobre os irmãos de Tessalônica, essa igreja perseguida também, nós podemos trazer algumas reflexões para a nossa vida prática, hoje, para a igreja da qual nós fazemos parte. A igreja era perseguida, mas o sofrimento causado pelos perseguidores, conforme vimos até aqui, não desanimou os irmãos. Antes, sua atitude revela um comportamento que serve como exemplo para nós, como igreja de nossos dias. O comportamento daqueles irmãos atraiu, foi um modelo para todos os que estavam ao redor, na Macedônia, Acácia e até em lugares mais distantes. E podemos dizer que é um modelo para nós hoje, igreja do Senhor Jesus, que foi chamada para continuar pregando o mesmo evangelho que alcançou o coração daqueles irmãos. Os versos 2 e 5, então, Paulo destaca alguns motivos de gratidão a Deus, manifestos no comportamento desses irmãos. Comportamento este que eu entendo que é uma marca viva e real na vida da igreja. Não era apenas na igreja em Tessalônica, mas é uma marca real na vida da igreja do Senhor Jesus, e por certo, nesses 93 anos de vida até aqui, foi e tem sido uma marca real na vida de vocês, queridos irmãos. Vamos então observar esses modelos, esse exemplo que Paulo traz a partir dessa igreja para a nossa reflexão e para o nosso viver diário como cristãos nesse momento que nós estamos passando. Paulo diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-vos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Primeiro ponto de grande importância, Paulo destaca que aqueles irmãos que eram perseguidos e que num curto espaço de tempo receberam o Evangelho, 3 semanas ou um pouquinho mais do que esse período, esses irmãos, agora convertidos, eles já praticavam uma fé que era operosa, operosidade da fé, uma marca na vida da igreja de Tessalonicenses. A fé produz as obras ligadas a ela. A fé é um assentimento genuíno ao Evangelho, à Bíblia, ao cristianismo e a Jesus Cristo. Ou seja, a verdade sobre ele ou o que foi revelado sobre ele. Porque a fé afirma a divindade e o senhorio de Jesus Cristo, logo ela necessariamente produz obediência aos seus ensinos e mandamentos. E porque a fé pressupõe uma obra de Deus no coração, pela qual ele transforma o indivíduo e lhe concede disposições piedosas, assim, estas naturalmente serão encontradas no indivíduo que tem fé, tornando assim uma fé operosa. As obras de fé, então, incluirão obediência para com os mandamentos bíblicos em qualquer circunstância, compaixão pelos enfermos e necessitados, ardor em sofrer por razões justas, intrepidez no falar e no agir, e iniciativas ousadas para promover o Evangelho. Esta é a fé operosa. Não é a fé que é movida pela nossa vontade, não é
a fé que vai em direção aos nossos projetos, mas é a fé que nos prostra diante do Pai, nos tornando cristãos obedientes. É uma fé que produz quebrantamento, que produz obediência e prostração diante daquele que deu a vida por nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, pensando nessa obediência, nessa prostração em toda e qualquer circunstância, que é marca de uma fé operosa, Paulo, ele destaca como consequência também do evangelho pregado e dessa fé operosa, a segunda marca na vida dessa igreja, que é a abnegação do vosso amor. Essa igreja perseguida, essa igreja que recebe o evangelho, mesmo em meio à dor e ao sofrimento imposto pela perseguição, é uma igreja que vive na prática do amor, e não apenas um amor superficial, um amor que é também abnegado. O amor é a única motivação para o trabalho espiritual digna do evangelho. Ao contrário da opinião do mundo e mesmo da maioria dos ensinos, até mesmo cristãos dos nossos dias, esse amor é principalmente não uma emoção ou um sentimento, mas uma disposição que se preocupa com as coisas de Deus, em honrar seu nome e obedecer os seus mandamentos, e que se preocupa com o bem-estar de outras pessoas, independente de qualquer emoção ou sentimento. Uma pessoa que ama pode regularmente experimentar algumas emoções ou sentimentos que parecem concordar com tal disposição, mas ela pensa e age sempre com amor, ou seja, uma obediência sacrificial à lei de Deus sobre como se relacionar com Deus e com as pessoas. Não importa se está ou não experimentando essa emoção e sentimentos. O amor abnegado produz servos verdadeiros. E assim, queridos, se a gente olhar para a situação que o nosso mundo se encontra hoje, não é de perseguição como foi na época dos nossos irmãos em Tessalônica, mas nós estamos passando por uma experiência provavelmente ainda não vivida, não apenas pelas novas gerações, mas talvez os nossos avós também não experimentaram as coisas que nós estamos experimentando hoje. O vírus que assola a humanidade nivelou a sociedade por baixo, revelou a fragilidade e a vulnerabilidade humana, mostrando que nós somos, em essência, todos iguais. Não há rico nem pobre, bonito ou feio, gente de favela ou condomínio, ninguém está imune ou tem poder sobre a própria saúde, sobre o próprio corpo e sobre esse vírus que é invisível aos olhos, mas que, se conseguir penetrar no organismo, especialmente dos mais frágeis, pode causar e já tem causado um estrago enorme, o que tem trazido uma perspectiva terrível às pessoas, que tem causado muito medo, que tem causado transtorno e desespero nas pessoas em geral. Somos todos iguais. Esse é um aspecto positivo do que nós estamos vivendo, ainda que não gostaríamos de passar por esse tempo. E assim, é a oportunidade para repensar e ressignificar alguns valores que se perderam pelo caminho. O isolamento social, por exemplo, que está imposto à sociedade, não significa que vivamos em comunidade. Nós não estamos isolados, porque antes desse vírus, nós vivíamos na maior manifestação de afeto, de carinho e de comunidade que alguém pode experimentar. Pelo contrário, muitas pessoas, até mesmo dentro das nossas igrejas, estavam ali participando de uma congregação, de um ajuntamento solene, ou de reuniões, ou de clubes, ou caminhando por essa sociedade, envolvidas aí por centenas, milhares de pessoas, mas se sentindo solitárias. O toque, o abraço e o beijo que hoje nós não podemos dar, que antes aconteciam, não significava necessariamente que era manifestação de afeto e de um amor real, de um amor sincero e de um amor abnegado. Hoje vivemos a oportunidade de retomar os valores.
Talvez seja necessário que a sociedade empobreça para perceber quais são os reais tesouros que Deus nos deu. Ele mesmo, o autor da nossa fé por meio do seu Filho Jesus, e o nosso próximo, que não é apenas alguém para produzir, não é apenas alguém para me ser útil nas minhas necessidades, mas é alguém para amar e ser amado, alguém por quem eu posso desenvolver afeto, alguém para quem eu posso manifestar o amor de Deus e dele perceber o amor do Pai. Isso pensando também na nossa família, na relação entre pais e filhos, entre netos e avós, partindo para as nossas igrejas, para as nossas reuniões, para o nosso ajuntamento solene e saindo também para a sociedade, para todos os lugares em que nós participamos. É momento de repensar o valor do relacionamento humano, o valor da vida humana, e a igreja pode assumir o seu lugar e ser instrumento de Deus para abençoar a sociedade, praticando esse amor abnegado que acolhe, intercede e apresenta Jesus como autor da vida e da salvação. A igreja pode assumir o seu lugar para manifestar o amor do Pai, esse verdadeiro amor que não conhece o outro por aquilo que ele tem, mas por ser ele quem ele é. Uma joia preciosa que foi criada por Deus e dentre os seus eleitos, aqueles que ele deseja alcançar pelo Evangelho da Graça. Uma segunda característica que Paulo destaca na vida desses irmãos em Tessalônica, que é uma marca presente na vida dessa igreja, mesmo em meio à perseguição, e que de fato é uma marca presente geralmente na vida daqueles que são perseguidos, mas que serve para nós hoje como modelo também para o nosso viver cristão, é a firmeza da vossa esperança. A esperança, nós aprendemos que produz perseverança. Agora, é preciso entender que esperança não se trata de algo que desejamos possuir, mas algo que poderíamos ou não obter. Não é aquilo que eu tenho, não é aquilo que eu gostaria de ter e por certo terei. Não, a esperança não é a certeza de que eu terei todas as coisas que preciso e todas as coisas que eu desejo. Muito pelo contrário. Essa esperança eu acho que se assemelha muito à real interpretação ou tradução do Salmo 23. A tradução real do Salmo 23, ela deveria ser: o Senhor é o meu pastor, não sentirei falta de nada. Não sentirei falta das coisas que eu não tenho, mas também não sentirei falta das coisas que eu preciso e não tenho e talvez nenhum tenha, porque eu sei que sou ovelha do bom pastor e ele está comigo e isso me basta. E ele me dará ou não as coisas que eu preciso segundo a sua vontade. Esperança não é algo que vamos produzir ou alcançar por nós mesmos. Antes, a esperança cristã se refere a algo que Deus concedeu, ordenou e prometeu. Essa esperança está posta em Jesus Cristo, de modo que, ainda que se refira às coisas que acontecerão no futuro, em certo sentido, é para nós uma realidade presente e uma certeza presente. Isso porque ele já se revelou a si mesmo em nós. O cumprimento da promessa não está inteiramente no futuro, mas ele já nos salvou e já temos recebido dele agora. A igreja perseguida, o que move a sua esperança não é a certeza de que elas ficarão imunes ao sofrimento e de que não morrerão. A esperança da igreja perseguida, e isso o apóstolo Pedro trabalha muito bem na sua primeira carta aos cristãos que estavam dispersos, a nossa esperança é o céu. A certeza que temos é de que nós pertencemos agora a Deus por meio de Jesus. Por meio de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus e nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele já tem cuidado de nós, diz o apóstolo Pedro. E essa esperança aponta para o céu, não para a solução dos problemas que nós estamos vivendo. Então, é a certeza
de que agora, pela fé em Jesus, eu sou filho de Deus e a minha herança é o céu, é a vida eterna com o Senhor lá na glória, porque Ele já me salvou. A esperança revela a reverência do crente que se prostra para ouvir a voz de Jesus. Eu sou de Deus, portanto, é essa voz que eu preciso ouvir. E aí fica uma pergunta, né? Diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, quantas vozes nós temos ouvido? Quais são as vozes que ecoam em nossa mente e em nosso coração? Somos afrontados o tempo todo e tem tantas questões que são jogadas aí e que às vezes os nossos jovens, eles são confrontados na sua fé. Onde nós procuramos as respostas para as questões que envolvem hoje a sexualidade humana, o viver em família, situações mais complexas como o aborto, a legalização da maconha e outras drogas? Onde nós estamos procurando resposta? Nos filósofos, psicólogos, nas ideologias presentes na sociedade? Ou a nossa resposta está em Jesus, o Deus encarnado? Jesus, em quem Deus deposita todo o seu prazer, e lá no Monte da Transfiguração, ele disse para Pedro, Tiago e João, a ele ouvi. A esperança, ela nos prostra diante do Senhor. A esperança resgata a reverência, e essa reverência nos faz caminhar olhando para Jesus, o autor da fé, e nos faz voltar os nossos ouvidos a Jesus. É a Ele que nós devemos ouvir. Não aqueles que fazem promessas, não aos salvadores, não aos supostos messias que têm se levantado nos nossos dias, mas somente a Jesus, o autor da fé, aquele que deu a sua vida por nós. Essa é a firmeza da esperança dos nossos irmãos, e essa firmeza de esperança, por certo, continua acompanhando aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus. Quarta consideração em relação a esses irmãos que a gente faz. Os 3 primeiros são marcas presentes na vida da igreja, né? Essa igreja que se levanta para abençoar, essa igreja que tem firmeza de esperança, essa igreja que abnega o próprio amor, e essa igreja que tem uma fé operosa, obediente e prostrada diante do Senhor Jesus. Paulo olha para tudo isso, para o testemunho desses irmãos, e aí uma grande tranquilidade toma conta do coração do apóstolo Paulo. A partir do comportamento desses irmãos, do testemunho desses irmãos, Paulo agora tem a certeza de que eles eram eleitos de Deus. Ele diz, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós não somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Paulo prega o evangelho num curto espaço de tempo para aqueles irmãos, mas o testemunho agora é de que a pregação, de fato, é o meio pelo qual Deus chama para si o eleito, aqueles que Ele escolheu para a salvação. O poder de Deus, por meio do Evangelho, regenera o eleito que vem pela pregação do Evangelho e lhe concede fé. E essa fé se traduz numa firmeza de esperança, numa abnegação do amor. Paulo, então, percebe a eleição dos irmãos, e nós podemos aprender no testemunho desses amados que o Evangelho, de fato, é o poder de salvação para a salvação de todo aquele que crê. É o poder da salvação daqueles que foram eleitos por Deus, que foram escolhidos de Deus. Quando esses eleitos recebem o Evangelho, a graça irresistível afeta os seus corações e eles se prostram diante de Deus, recebendo assim a sua salvação. A salvação dos irmãos de Tessalônica, esses irmãos queridos e eleitos, transformou suas vidas. Mesmo em meio à perseguição, mudou suas atitudes, impactou até mesmo as cidades vizinhas. O Evangelho, então,
produz essa força magnética que atrai os outros a si. O Evangelho tem a capacidade de atrair os outros por causa do testemunho de Cristo na vida da igreja. Paulo, ele destaca que agora eles eram modelo para as cidades vizinhas, eles eram modelos até mesmo para aqueles que estavam distantes, porque todos estavam repercutindo aquilo que o Evangelho, a pregação do Evangelho tinha provocado na vida desta nova igreja, na vida desses irmãos. O testemunho deles foi impactante sobre suas vidas, mesmo sem sair de onde eles estavam, por ser uma cidade estratégica. Todo mundo já estava sabendo o que o Evangelho provocara no coração daqueles irmãos e o que agora aquela igreja estava fazendo em nome de Jesus. Aqueles que foram alcançados por essa nova religião, a religião chamada cristã, que apresenta o Cristo, que apresenta alguém que se diz Filho de Deus, o Deus encarnado que morreu na cruz para nos dar a vida eterna, o Filho de Deus, o verdadeiro Evangelho. O testemunho desses irmãos impactou a todos que estavam ao seu redor. E aí fica uma pergunta para os nossos dias, né? Como o testemunho da igreja está impactando a sociedade hoje? A igreja ainda passa por perseguição. Tem muitas igrejas perseguidas aí em países fechados para o Evangelho. Tem muita gente sendo morta, muitos missionários aí na fila para serem executados, mas o mundo ocidental em geral, a perseguição não é dessa maneira, mas ainda assim há perseguição. Há uma nova modalidade de perseguição nos nossos dias, a perseguição dos valores, a perseguição dos ideais, ao relativismo das verdades bíblicas, a perseguição da família que se prostra como família de Deus, a perseguição em relação à nossa sexualidade, à nossa liberdade. Somos perseguidos o tempo todo. A nossa fé, ela é confrontada o tempo todo. E como tem sido o nosso testemunho diante dessa perseguição que é imposta à igreja nos nossos dias? Nós presenciamos uma religiosidade que reduz a fé aos resultados e ao sucesso e prosperidade do crente. Uma fé que se amolda à sociedade com os valores que a sociedade impõe, que são muito diferentes dos valores do Evangelho de Deus, os valores do Reino de Deus. Uma religiosidade que produz crentes narcisistas, que têm o amor como autossatisfação, cuja esperança está tão somente na realização dos seus próprios objetivos. Nós estamos percebendo hoje, em meio a tudo que está acontecendo na sociedade, o medo que impera sobre a sociedade, o medo do sofrimento, o sofrimento já pela enfermidade, que há uma fé que está aí afetando as pessoas. As pessoas estão sendo convocadas para orar, para rezar, para oferecer oferendas, para manifestar qualquer tipo de fé e de religiosidade numa corrente aí, para ver se a gente consegue passar pelo vale da sombra da morte que está sendo imposta à sociedade nos nossos dias. Essa é a fé que está do lado de fora da porta da igreja. Mas essa não é a nossa fé. Essa não é a fé do Evangelho. Essa não é a fé que o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo e sua equipe missionária produziram nas igrejas lá em Tessalônica. Pelo contrário, a fé que está do lado de fora, essa fé agora que tenta reunir todos, independente de credo, independente de pensamento, essa fé que acha que uma oração ajoelhado ou uma oferenda já vai mover o coração do sobrenatural e vai acabar com essa pandemia. Essa fé é movida pelo sofrimento, e o sofrimento tem a capacidade de produzir fé. O sofrimento, na verdade, tem a capacidade de criar deuses. As pessoas criam os seus próprios deuses a partir do seu sofrimento, mas a gente sabe que são deuses de mentirinha, deuses que não existem. Essa fé produz então um Deus que está em extinção, fadado à morte. Essa não é a fé do Evangelho. A fé do Evangelho é aquela que nos mantém prostrados diante do autor da fé, o Senhor Jesus. Agora, queridos, uma certeza nós podemos alimentar em nosso coração. Se fomos alcançados pelo Evangelho da Graça,
como foram alcançados os nossos irmãos em Tessalônica. Se a fé operosa, ela tem acontecido no nosso coração, se o amor de Deus tem movido o nosso comportamento, nesse momento que nós vivemos, então a Igreja de Cristo permanecerá como fiel testemunha do Deus que por meio do seu Filho salvou os eleitos, ressuscitando o Senhor e Salvador dentre os mortos. Essa é a nossa fé. Aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou e está vivo e tem nos conduzido em direção ao céu. Essa fé, ela não se apaga, e a igreja que assim vive, ela permanecerá como fiel testemunha do Senhor Jesus. Queridos irmãos, que Deus continue vos abençoando. E diante do mundo enfermo, não pelo vírus, mas pelo pecado e insegurança sobre a própria sobrevivência, que vocês, Primeira Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista, continuem sendo uma igreja que serve ao Deus verdadeiro e que aguarda dos céus o seu Filho Jesus, vivendo e praticando uma fé operosa, um amor abnegado, uma esperança firmada em Senhor Jesus, e que seja assim até a volta do nosso Salvador Jesus, quando todos juntos estaremos com Ele lá na glória. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado por Tua palavra, que por certo fala aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar olhando sempre para Jesus, o autor da nossa fé, e continue abençoando a Primeira Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista, assim como tem sido nesses 93 anos de vida até aqui. Obrigado pelos homens e mulheres que o Senhor levantou ao longo da história, para serem instrumentos do Senhor, para o fiel e verdadeiro testemunho da salvação que só em Jesus nós podemos encontrar. Obrigado. Continue abençoando, que essa igreja permaneça firme, permaneça sempre caminhando na unção do Teu Espírito Santo, até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Em nome de Jesus.